Muito boa tarde a todos. Cumprimento os meus colegas do Executivo e desejo as boas-vindas a todos, incluindo a mim própria, porque estamos todos a começar este mandato. Vamos dar início à nossa primeira reunião de Câmara e eu queria distribuir um movimento de fundos. Dando nota de que as disponibilidades são o total de movimentos de tesouraria, portanto o total de fundos são 984.894 euros e 11 cêntimos. Isto à data de 19 de 10 de 2021. Em seguida, darei continuidade à reunião, abrindo o período antes da ordem do dia. Como sabem, esta é uma reunião ordinária, é a primeira reunião ordinária, portanto, nós teremos aqui um período antes da ordem do dia e eu abri imediatamente o período antes da ordem do dia e colocava aos senhores vereadores, dando-lhes a palavra, a questão se têm alguma intervenção para fazer, se querem escrever. Sim. Senhor vereador, faz favor. Ora, muito boa tarde a todos. Começava por cumprimentar a Sra. Presidente, Sras. Vereadores, Sr. Vereador, pessoal de apoio à reunião de Câmara, jornalista, público presente. Portanto, iniciava a minha intervenção também dizendo que esta primeira reunião numa nova missão, para mim não me é totalmente estranha em termos de função, que desempenhei, portanto, com funções executivas durante 10 anos e que, claramente, portanto, é uma função que conheço bem e que, nesta nova função que me foi conferida, mostrar aqui todo o meu empenho, a minha dedicação, que da mesma forma que ao longo dos 10 anos tive, portanto, quer no trabalho desenvolvido, portanto, ao longo deste tempo, no sentido também de melhorar as condições da população de Alpiarça e também de funcionamento da própria Câmara Municipal, com uma evolução bastante positiva em relação à situação financeira da autarquia, portanto, criando condições para que, portanto, a própria autarquia seja governável, condições para que possa também fazer investimento, onde praticamente só desde 2019 é que, portanto, conseguimos algum desafogo no sentido também de criar condições para o tipo de ação e de projetos e de investimentos necessários, o que não invalidou também que não se desenvolvesse um trabalho extremamente positivo anteriormente, no sentido da concretização também de outros projetos já amplamente divulgados. Portanto, orgulhar-me aqui desse trabalho desenvolvido, de ter tido uma ação muito definitiva e positiva na reconversão do espaço urbano da vila de Alpiarça, na criação de condições para o funcionamento da educação no nosso concelho em termos das suas infraestruturas, quer também para a prática desportiva e todo o trabalho desenvolvido de apoio às associações, às coletividades, a própria criação de novos espaços de lazer e espaços verdes, portanto, e que também em termos de futuro o foco será sempre esse. Portanto, poderão contar com os eleitos da CDU para que continuemos focados no desenvolvimento do nosso concelho e que não deixaremos também de defender aquilo que é a nossa visão em relação a esse mesmo desenvolvimento, às nossas posições, mas que, portanto, aqui o objetivo será sempre o mesmo de todas as partes e que poderão contar connosco nesse sentido.
Gostaria também de referir que foi divulgado um documento referente ao atendimento da Sra. Presidente e dos Srs. Vereadores e que, naquilo que nos diz respeito a nós, portanto, poderá induzir em erro, portanto, a questão dos horários de atendimento, porque nós, também como vereadores que compõem o Executivo do município, pretendemos também no futuro ter um espaço de atendimento, um horário. O espaço físico poderá não se justificar, poderemos depois funcionar até por marcação e haver uma disponibilização no espaço consoante esse mesmo agendamento, para não ter que estar aqui, portanto, a haver a necessidade de estar um espaço dedicado a esse mesmo atendimento, mas que gostaríamos que depois, oportunamente, isso seja feito, quer nos meios também do município, no site ou nas redes sociais, quando comunicarmos essa mesma disponibilidade em termos de horário, quer de horário de atendimento presencial, quer também de contacto por outras vias, como seja também por e-mail. Disse. Muito bem, Sr. Vereador. Eu já agora, relativamente a esta questão, dizer que era a nossa intenção, exatamente hoje, como tínhamos a primeira reunião, que os questionários dos vereadores tinham a intenção de ter período de atendimento, se queriam indicar o horário preferencial e o dia, para nós introduzirmos imediatamente, fazermos a mesma comunicação e colocarmos na página do município e nos outros elementos onde publicitamos as coisas importantes para o município. Portanto, se quiserem, se acharem bem, deixavam essa vossa indicação e nós procederemos de imediato à publicitação dessa disponibilidade. Muito bem. Então, muito boa tarde, cumprimento a todos, em especial a Sra. Presidente, os senhores vereadores. Para mim é uma novidade estar aqui deste lado, portanto já estive como deputada em representação da Junta de Freguesia. Como sabem, nos últimos 8 anos fui Presidente da Junta de Freguesia, mas para mim, aqui deste lado, é uma estreia. Dizer que, portanto, subscrevo o que o vereador João Arraiolos, portanto, disse, acrescentar que estamos aqui como vereadores da oposição, mas não estamos para fazer oposição por oposição, estamos para colaborar naquilo que pudermos, quer no que sejam as competências do município, quer reivindicar serviços que não são da competência do município, mas que são da competência da administração central, mas que estamos dispostos, sempre que possível e sempre que esses serviços, ou seja, o mau funcionamento, ou seja, a possível extensão, como foi o caso do CTT, como, portanto, o andamento do quartel da GNR, a saúde, a Caixa Geral de Depósitos, tudo o que forem serviços essenciais à população e que nós possamos, junto, portanto, com a Câmara, colaborar, pois que estamos aqui para trabalharmos todos juntos. Disse. Muito obrigada, Sr. Vereador. Eu agradeço naturalmente as palavras dos Srs. Vereadores e julgo que o nosso compromisso é um compromisso, desde logo, público, quando todos nós assumimos a responsabilidade de nos candidatarmos a estas funções e, portanto, é um compromisso que da nossa parte e da minha parte em concreto também terão de abertura, de proximidade, de diálogo, de negociação naquilo que nós acharmos que de facto serve o interesse da população e, portanto, o objetivo é conseguirmos trabalhar em conjunto da melhor forma possível para cumprirmos desde logo o juramento que fizemos e depois aquilo que é o nosso programa de cada uma das forças, aquilo que são os nossos propósitos relativamente ao Conselho de Alpiarça.
Não sei se os senhores vereadores têm alguma intervenção para fazer. Eu, portanto, assim sendo, daria por terminado o período antes da ordem do dia e passaria à ordem do dia e, designadamente, ao ponto 1, que é a proposta data número 18 de 2021, da reunião realizada no dia 30 de nove de 2021, que vem para deliberação. Esta ata só poderá ser aprovada por mim próprio e pelo vereador João Pedro, que fomos os únicos que participámos nesta reunião, e, portanto, eu dava a palavra ao Sr. Vereador para saber se tem alguma sugestão de alteração ou correção, o que entender. Eu tenho apenas aqui duas questões. Na página 3, logo na primeira linha, em que deixo uma palavra de agradecimento aos camaradas e amigos da CDU, militantes do partido, aos dirigentes, bem como aos presidentes de Câmara. Falta a palavra como. E também aqui depois na página 4, na terceira linha, portanto, em relação àquilo a que se tinha proposto naquele período e não proposta. Portanto, aquilo, na página 4, na terceira linha. Portanto, desenvolver todo o trabalho ao longo dos 10 anos como vereador e 2 anos como adjunto do Presidente da Câmara, sendo que tinha uma sensação de dever cumprido em relação àquilo a que se tinha proposto naquele período. Portanto, não proposto. É só. É só? Sim. Muito bem, com estas alterações, a doutora Gala já anotou, com estas alterações eu punha a proposta de ata da reunião à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade dos elementos com capacidade para votarem a ata. Segundo ponto desta ordem do dia, a proposta de periodicidade das reuniões da Câmara Municipal que vem para deliberação. Eu julgo que os senhores vereadores tiveram acesso à documentação que a têm na vossa posse. E já agora fazer aqui a leitura para permitir depois fazermos a análise e a votação sobre, a votação sobre esta matéria. Considerando a previsão normativa constante do artigo 40º do regime jurídico das autarquias locais, constante o anexo à Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, e os princípios constitucionalmente sufragados de prossecução do interesse público e da participação dos cidadãos no processo administrativo, proponho que o Executivo Municipal, ao abrigo do número 2 do artigo 40º do regime jurídico das autarquias locais, constante do anexo à referida lei, estabeleça que as reuniões ordinárias desta Câmara Municipal se realizem quinzenalmente, às primeiras e terceiras quintas-feiras de cada mês, pelas 9h30 da manhã. Esta proposta vem para deliberação. Eu, de qualquer maneira, queria dar a palavra aos senhores vereadores no sentido de... eu tinha feito um contacto informal no sentido de percebermos se este horário era compatível com as vidas profissionais dos senhores vereadores. E, portanto, se houver algum obstáculo que não se possa... desde já avançar, eu estarei disponível para rever esta proposta. Se entenderem que podemos deixar as marcações assim, faríamos já a análise da proposta e a votação. Bem, portanto, em relação a este assunto, e como disse a Sra. Presidente, portanto, após aquele contacto informal que nós tivemos e depois de conversar também com a Sra. Vereadora Fernanda Cardigo, não temos nada a opor e, portanto, estamos de acordo com este pré-agendamento e estando disponíveis também, caso haja necessidade, pontualmente haver acertos de agendamento por dificuldade pessoal ou profissional, ou seja o que for. Com certeza, teremos isso em consideração. Aliás, foi um procedimento que sempre esteve... a disponibilidade sempre existiu para nós organizarmos as agendas em função, sobretudo, da vida profissional dos vereadores que não estão no Executivo aqui na Câmara. Muito bem, ponho então a proposta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está a proposta aprovada por unanimidade.
E passava então ao ponto número 3, proposta de delegação de competências na Presidente da Câmara Municipal. Eu vou ler, a proposta é um bocadinho extensa, eu de qualquer maneira vou lê-la, julgo que tenho esse dever, e vou tentar fazê-lo o mais rapidamente que consiga, de forma perceptível. Proposta de delegação de competências na Presidente da Câmara Municipal, considerando os princípios da autonomia local, da legalidade, da persecução do interesse público, da desburocratização e da eficiência da administração pública, o elevado número de matérias da competência da Câmara Municipal que não possibilita que todas elas sejam apreciadas e decididas na totalidade em reuniões deste órgão, pois tal implicaria uma sobrecarga da agenda e o consequente prejuízo na rapidez das decisões em matérias relevantes, considerando que a figura de delegação de competências constitui um instrumento destinado a conferir eficácia à gestão, reservando para a reunião do Executivo Municipal as medidas de fundo e os atos de gestão do município com maior efeito, considerando que o artigo 27º do Decreto-Lei 135/99, de 22 de abril, que estabelece medidas de modernização administrativa e incentiva a delegação de competências com vista a uma mais eficaz gestão pública e desburocratizada, proponho que a Câmara Municipal, nos termos dos artigos 44º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro, delibere delegar na Presidente da Câmara e autorizar a sua subdelegação nos vereadores as competências atribuídas por lei à Câmara Municipal, nomeadamente: número 1, ao abrigo do número 1 do artigo 34º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, as competências da Câmara Municipal constantes das alíneas D, F, G, H, L, Q, R, T, V, W, X, Y, BB, CC, DD, EE, FF, GG, II, JJ, KK, LM, MN, NN, PP, QQ, RR, SS, TT, UU, WW, XX, YY, ZZ, e depois as seguintes BBB, CCC, do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, anexo à Lei 75/2013, 12 de setembro. Executar as opções do plano e orçamento, assim como aprovar as suas alterações, aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encargos e a adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços cuja autorização de despesa lhe caiba, adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1.000 euros vezes a RMMG, alienar em esta pública, independentemente da autorização da Assembleia Municipal, bens imóveis de valor superior ao referido na linha anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respectiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de 2/3 dos membros da Assembleia Municipal em efetividade de funções, aceitar doações, legados e heranças a benefício do inventário, elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do município, bem como aprovar regulamentos internos, discutir e preparar os departamentos governamentais e com as juntas de freguesia, contratos de delegação de competências e acordos de execução nos termos previstos na presente lei, assegurar a integração da perspectiva de género em todos os domínios da ação do município, designadamente através da adoção de planos municipais para a igualdade, colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal em parceria com entidades da administração central, assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal, participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da administração central e com instituições particulares de solidariedade social, nas condições constantes do regulamento municipal, ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas, emitir licenças, registros e fixação de contingentes relativamente a veículos nos casos legalmente previstos, exercer o controle prévio, designadamente nos domínios da construção, reconstrução, conservação ou demolição de edifícios, assim como relativamente aos estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos, executar as obras por administração direta ou empreitada, alienar bens móveis, proceder à aquisição e locação de bens e serviços, criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, transportes de energia, distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou colocados por lei sob a administração municipal, promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal, proceder à assegurar, organizar e gerir os transportes escolares, proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos,
deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos, declarar prescritos a favor do município, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios de propriedade municipal, quando não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção de forma inequívoca e duradoura, participar em órgãos de gestão de entidades da administração central, designar os representantes do município nos conselhos locais, participar em órgãos consultivos de entidades da administração central, nomear e exonerar o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, administrar o domínio público municipal, deliberar sobre o estacionamento de veículos nas vias públicas e demais lugares públicos, estabelecer a denominação de ruas e praças das localidades das povoações após parecer da correspondente junta de freguesia, estabelecer as regras de numeração dos edifícios, deliberar sobre a administração de recursos hídricos que integram o domínio público do município, enviar ao Tribunal de Contas as contas do município, deliberar no prazo máximo de 30 dias sobre recursos hierárquicos impróprios das deliberações do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, dar cumprimento ao Estatuto de Direito de Oposição, promover a publicação de documentos e registros anuais ou de qualquer outra natureza que salvaguardem e perpetuem a história do município, assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado, apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre matérias da competência desta, a competência para autorizar o exercício de atividades ruidosas temporárias previstas no número 1 do artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pela Lei 9/2007, 17 de janeiro, na redação atual, e para verificar o cumprimento do projeto acústico no âmbito do procedimento de autorização e utilização, conforme previsto no número 5 do artigo 12º do mesmo diploma legal, a competência prevista no número 1 do artigo 15º do Decreto-Lei 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 10/2015, 16 de janeiro, para conceder a autorização relativa à ocupação do espaço público referida nos números 4 e 5 do artigo 12º do mesmo diploma legal, mobiliário urbano, a competência para autorizar o acesso às atividades previstas no número 1 do artigo 5º do anexo do Decreto-Lei nº 10 de 2015, 16 de janeiro, regime jurídico do acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração e designar o gestor de procedimento nos termos do artigo 8º do mesmo diploma legal. A competência para conceder licenças para a fixação e inscrição de mensagens publicitárias nos termos dos números 1 e 2 do artigo 1º e 2º, primeiro e número 2 do artigo 2º da Lei nº 97/88, 17 de agosto, na redação atual, as competências atribuídas à Câmara Municipal constantes do Regulamento de Publicidade e Ocupação de Espaço Público no município de Alpiarça. Número 2. Ao abrigo do número 2 do artigo 29º do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho, conjugado com os números 1 e 3 do artigo 109 do Código dos Contratos Públicos, todas as competências atribuídas à Câmara Municipal até ao limite de 748.196,85 €. Número 3. No âmbito do regime jurídico da urbanização e da edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/96, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro, o RJUE e outras matérias conexas. Ao abrigo do disposto nos números 1 e 4 do artigo 5º, a competência atribuída à Câmara Municipal em matéria de concessão de licenças administrativas, número 2 do artigo 4º do RJUE e aprovação de informações prévias, artigos 14º e seguintes do RJUE. Ao abrigo do número 1 do artigo 34º do regime jurídico das autarquias locais, anexo à Lei 75/2013, de 12 de setembro, a competência para emitir a certidão referida no número 9 do artigo 6º do RJUE relativa aos destaques previstos nos números 4 e 5 do artigo 6º do mesmo diploma legal, a competência para, em sede de fiscalização sucessiva, inviabilizar a execução de operações urbanísticas objeto de comunicação prévia e promover as medidas de legalidade urbanística previstas no número 8 do artigo 35º do RJUE, a competência para certificar a constituição de edifício em regime de propriedade horizontal prevista no número 3 do artigo 66º do RJUE, a competência para declarar a caducidade referida no artigo 71º do RJUE prevista no número 5 do mesmo artigo e diploma legal, a competência para revogação de licença, conforme previsto no número 2 do artigo 73º do RJUE, a competência atribuída à Câmara Municipal para receber provisória e definitivamente as obras de urbanização, conforme previsto no artigo 87º do RJUE, a competência atribuída à Câmara Municipal para determinar a execução de obras de conservação de edifícios ou a demolição total ou parcial dos mesmos, prevista no número 2 e 3 do artigo 89º do número 3 do artigo
102º do RJOE, a competência atribuída à Câmara Municipal para tomar posse administrativa de imóvel ou despejo sumário do mesmo, nos termos previstos no número 1 do artigo 91º e número 1 do artigo 92º e número 2 do artigo 109º do RJOE, a competência atribuída à Câmara Municipal para permitir o fracionamento do pagamento de taxas referidas nos números 2 e 4 do artigo 116º do RJOE, as competências atribuídas à Câmara Municipal constantes do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, a competência para ordenar e determinar o nível de conservação e definir as obras necessárias para a obtenção do nível de conservação superior de um prédio urbano ou fração autónoma, prevista no número 1 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 266-B de 2012, 31 de dezembro, a competência para emissão de parecer relativa à constituição de compropriedade ou ampliação do número de compartes de prédios rústicos, prevista no número 1 do artigo 54º da Lei 91/95 de 2 de setembro na redação atual, a competência para aprovar projetos de emparcelamento simples prevista no número 2 do artigo 9º da Lei nº 111/2015 de 27 de agosto, a competência para licenciar as ações de destruição e revestimento vegetal ou alteração do relevo natural previstas no número 1 do artigo 1º do Decreto-Lei 139/89 de 28 de abril, as competências relativas à instalação, exploração e funcionamento de empreendimentos turísticos previstas no número 2 e do artigo 22º, número 2 do artigo 33º e número 2 do artigo 68º do Decreto-Lei 39/2008, 7 de março, republicado pelo Decreto-Lei nº 15 de 2014, de 22 de janeiro, e a competência para licenciamento e fiscalização de instalações de armazenamento de produtos de petróleo e postos de abastecimento de combustíveis, previstas no número 1 do artigo 15º, número 1 do artigo 25º e artigo 27º do Decreto-Lei 267/2002, de 26 de novembro. O exercício das competências de ora delegadas não prejudica a possibilidade de recurso para a Câmara Municipal das decisões tomadas ao abrigo das mesmas, nem da sua impugnação contenciosa. E pronto, depois de lido este rol tão extenso, eu coloco o ponto à discussão. Tenho a palavra os senhores vereadores que quiserem dela fazer uso. Senhor vereador. Portanto, em relação a este ponto, o ponto 3 e também em relação ao 4 e o ponto 5, são pontos em termos de decisão que claramente é uma opção do Executivo em maioria na Câmara Municipal e que, em termos da sua gestão e da sua delegação de competências, nós iremos abster, porque, conforme disse anteriormente, portanto, é uma opção de gestão e, como tal, não temos nada contra, naturalmente, mas também será esta a opção portanto, do Executivo em maioria. Disso. Só aqui uma linha que não pode ser, foi por lapso que ficou, que é a CCC, a última. Então, se quiser sugerir essa correção, porque esta é Muito inegável. Então, vamos É sugerir logo as aqui uma primeiras da alteração. Lei 75. Muito bem, vamos sugerir aqui uma alteração por indicação da doutora Carla, que nos está aqui a fazer o apoio à reunião. Só reparei agora. Estamos a falar na competência descrita Logo na primeira, na Lei CCC. Sim. Pronto, que é apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre matérias da competência desta. Muito bem. Então, não havendo mais nenhuma intervenção, eu vou colocar o ponto à votação com esta correção, retirando deste elenco a linha CCC, apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre matérias da competência desta, e colocaríamos então o documento à votação nestes termos. Só para esclarecer já agora, esta delegação de competências decorre da lei, a possibilidade de a fazer. Naturalmente, no início do ponto foi esclarecido que, como se trata de um elenco de competências muito vasto, manter concentradas estas competências na Câmara significava, em termos burocráticos, nós termos aqui reuniões muito longas, porque tudo tinha que ser decidido relativamente a estes pontos na Câmara, e, portanto, esta transferência de competências é feita com base naquilo que a lei permite em termos de amplitude legal, para depois a Presidente da Câmara poder também delegar essas competências nos restantes elementos da variação, mantendo aqui o funcionamento um bocadinho mais eficaz do peso deste elenco tão grande de responsabilidades.
Por isso, assim sendo, eu punha à votação o documento. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém-se os senhores vereadores da CDU. E, portanto, registando as 2 abstenções, o documento foi aprovado por maioria, com 3 votos a favor e 2 abstenções. Passávamos então ao próximo ponto, que é o ponto 4. O ponto 4 é o despacho de nomeação de vereador a tempo inteiro, que vem apenas para conhecimento. Eu vou também aproveitar para ler. Já agora também dar aqui a indicação que estes cargos de vereador a tempo inteiro, por decorrência legal, por imposição legal, também têm que ser criados nesta altura e, portanto, é exatamente nesta primeira reunião que o estamos a fazer. Despacho de nomeação de vereador a tempo inteiro. Considerando que o cargo de Presidente da Câmara absorve cada vez mais o tempo útil de cada dia, designadamente na implementação de ações inerentes aos poderes de representação do município, que decorrem do artigo 35º do regime jurídico das autarquias locais, constante do anexo à Lei 75/2013 de 12 de setembro, da Lei de 12 de setembro, está aqui repetida, a extensão e diversidade de matérias da competência da Presidente da Câmara Municipal não possibilitam a sua apreciação e decisão na totalidade, sob pena de constituir uma enorme sobrecarga, com consequente prejuízo em termos de capacidade de resposta. No uso da competência que me confere o número 1, conjugado com o número 4 do artigo 58º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei nº 5A/2002, de 11 de janeiro. No meio, vereador a tempo inteiro, o Sr. Jorge Manuel Claudino de Freitas, com efeitos a partir do dia 18 de outubro de 2021, que ficará com as funções e competências inerentes aos seguintes pelouros: urbanismo e obras, fiscalização municipal, ambiente, mercado e abastecimento público, desporto e juventude, serviços urbanos e limpeza, parque de máquinas e viaturas, sinalização de trânsito e iluminação pública. A Presidente da Câmara, portanto, a proposta, isto vem para conhecimento. Está dado o devido conhecimento aos membros do Executivo e, portanto, eu passaria ao próximo ponto. O ponto 5 é a proposta de criação do segundo vereador a tempo inteiro, que vem para deliberação. Esta é para deliberação. E eu vou passar a ler então a proposta. O cargo de Presidente da Câmara absorve cada vez mais o tempo útil de cada dia, designadamente na implementação das ações inerentes aos poderes de representação do município, que decorrem das normas legais aplicáveis. As atribuições do município são cada vez mais exigentes, havendo a necessidade de distribuir os pelouros pelos eleitos de forma a uma melhor satisfação das necessidades da população. Proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo do número 2 do artigo 58º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei 5A/2002, de 11 de janeiro, delibere criar mais um lugar de vereador a tempo inteiro com as funções e competências inerentes às seguintes áreas: educação, cultura, ação social, saúde e serviços administrativos. Esta proposta, como é para deliberação, eu coloco-a à discussão. Senhores vereadores, muito bem, o Sr. Vereador faz referência a que esta posição é concordante com a que teve inicialmente relativamente à transferência de competências e, portanto, assim sendo, eu coloco a proposta à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com as 2 abstenções dos Srs. Vereadores da CDU e os votos a favor dos Srs. Vereadores do Partido Socialista. Ponto 6. Nomeação de tesoureira substituta, que vem também para deliberação. Eu passava então a ler. Nomeação de tesoureira substituta, considerando que na estrutura orgânica e mapa pessoal do município de Alpiarça não existe a carreira de adjunto tesoureiro e considerando que nas faltas e impedimentos da tesoureira com duração inferior a 30 dias, as funções que lhe são atribuídas deverão ser sempre asseguradas por outros funcionários em serviço designado para o efeito, outro funcionário, aqui tem um S a mais, proponho que a tesoureira Maria Fernanda Peixinho seja substituída nas suas faltas e impedimentos pela assistente técnica Vera Lúcia Teixeira Batista Azevedo, titular do documento de identificação civil, número 12133237-3ZX2. A proposta vem também para deliberação e
E assim sendo, eu coloco a mesma à discussão. Muito bem. Então, assim sendo, não havendo questões, coloco a mesma à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a nomeação da tesoureira substituta. Ponto 7. Movimentação de contas tituladas para a autarquia junto de diversas instituições bancárias. Este ponto também vem para deliberação e eu vou passar a ler a proposta. Movimentação de contas tituladas pela autarquia junto a diversas entidades bancárias, considerando o início do mandato do presente Executivo Camarário para o quadriênio 2021-2025, considerando a necessidade de se espelhar a nova composição do Executivo em matéria de assinaturas para efeitos de movimentação de contas tituladas pela autarquia junto de diversas instituições bancárias, proponho, número 1, que a autarquia se obrigue junto às entidades bancárias pela aposição de 2 assinaturas. Número 2, que uma das assinaturas seja obrigatoriamente a da tesoureira municipal, Maria Fernanda Diogo Rodrigues Peixinho, titular do documento de identificação que depois aqui vem referido, ou da funcionária sua substituta, Vera Lúcia Teixeira Batista Azevedo, titular do documento também aqui identificado. Número 3, que a segunda assinatura seja aposta pela seguinte membro da Câmara Municipal, Presidente da Câmara Municipal, Sónia Isabel Fernandes Sanfona Cruz Mendes, titular do documento de identificação também aqui referido, ou da Vereadora da Câmara Municipal, Ana Margarida Vences Rosa do Céu, titular do documento de identificação, também aqui identificado. Mais uma vez eu punha a proposta à discussão. Não sei se há alguma intervenção. Sr. Vereador, faz favor. Só de uma forma muito rápida, portanto, quer o ponto anterior, quer este, quer o próximo ponto, é uma obrigatoriedade da lei ter que ser a Câmara, portanto, a tomar esta decisão e, naturalmente, que iremos também estar de acordo em relação a esta obrigação da Câmara Municipal de nomear estas pessoas para estas funções. E, como tal, iremos também votar a favor. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não havendo mais nenhuma intervenção, eu punha a proposta à votação. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Está a proposta aprovada por unanimidade. Temos na ordem de trabalhos um último ponto, ponto 8, que é a designação da Comissão de Vistorias Técnicas. Este ponto também vem para deliberação e eu passava, e decorre tal qual como os outros, da obrigatoriedade legal. Eu julgo que fica mais ou menos claro que a necessidade desta primeira reunião e de ser feita com esta brevidade prende-se exatamente com o normal assegurarmos o normal funcionamento da Câmara e, portanto, esta é mais uma das propostas que tem que estar definida. Proposta de designação da Comissão Técnica para a realização de vistorias, considerando que o regime jurídico da urbanização e edificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei 136/2014, de 9 de setembro, prevê nos artigos 90º, 95º e 96º a possibilidade da Câmara Municipal proceder à realização de vistorias e inspeções no âmbito da urbanização e da edificação, e considerando que as vistorias e inspeções em causa devem ser realizadas por técnicos habilitados para o efeito, nomeados pela Câmara Municipal, proponho que, ao abrigo do disposto número 1 do artigo 90º do Decreto-Lei 555/99, 16 de dezembro, republicado pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de setembro, a Comissão de Vistorias seja constituída pelos seguintes técnicos: Carla Isabel Pereira Mendes Cunha, Engenheira Civil, dirigente intermédio de 4º grau da Unidade Orgânica de Urbanismo, Serviços Técnicos e Fiscalização, em regime de substituição. Jorge Augusto Rodrigues dos Reis Alfaiate, Engenheiro Civil, dirigente intermédio do 4º grau da Unidade Orgânica de Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos, em regime de substituição. E Luís Miguel Agapito Caetano, Fiscal do Gabinete de Fiscalização da Unidade Orgânica do Urbanismo, Serviços Técnicos e Fiscalização. Ponho esta proposta à discussão. Não havendo intervenções, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Nós chegamos assim ao final da nossa ordem de trabalhos. Temos de seguida, em termos regimentais, o período da intervenção do público.
eu tenho aqui público presente, convido quem quiser fazer alguma intervenção a vir inscrever-se aqui na mesa, por favor. Não sei se está ali o Sr. Eduardo, que eu reconheci, não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção. Não, então se calhar dirigia-se aqui à frente. Não, é só preciso fazer, julgo eu que é preciso fazer uma inscriçãozinha para ficar registado, certo? Sim. Então, se calhar é mais fácil, Sr. Eduardo, é só identificar-se e a doutora Carla faz ali a identificação para depois ficar em ata a pessoa. Portanto, chamo-me Eduardo Alves Costa. Gostaria de começar por apresentar meus cumprimentos ao Sr. Presidente, restantes elementos da variação, felicitações e votos de sucesso. Se tiverem sucesso, todos nós teremos também sucesso. Cumprimentos extensivos a todas as pessoas presentes. A minha intervenção tem a ver com duas palavras que eu normalmente designo por legalidade democrática. E nesse sentido tinha uma proposta a fazer. Se me é permitido umas palavras introdutórias, que julgo que são relevantes, eu desde o dia 13 de janeiro de 2017 que não ponho os pés nesta sala, porque entendo que os municípios devem ser bem tratados e com respeito. Nesse dia, na altura, a senhora município Sónia Sanfona fez uma intervenção sobre os terrenos que foram entregues à Arpica por uma determinada finalidade que não se veio concretizar. O Presidente, na altura, não gosto de falar nas pessoas que não estão presentes, foi deselegante, na minha opinião. Depois eu fiz uma intervenção também relacionada com a barragem dos Patudos. O Presidente teve uma intervenção perfeitamente normal e depois o seu Vice-Presidente pediu para usar a palavra, cito, como o município merece, levantou-se e chamou-me mentiroso. Obviamente que, com executivos deste tipo, eu recusei-me a entrar nesta sala enquanto o regime não pedisse. Só por curiosidade, a forma como foi retratado o que aconteceu na ata, inclusive o Sr. Presidente entendeu suspender a reunião na altura, a Sra. Ministra e o Sr. Presidente recorda-se disso. Houve uma tentativa com graves omissões de ser aprovada a 10 de fevereiro, não foi aceito as propostas de alteração, inclusive o Sr. Presidente fez uma coisa inédita, que é dizer para se apresentar por escrito numa próxima sessão. Houve uma nova reunião em dia 24 de fevereiro, foi retirada outra vez a ata para ser ouvida outra vez a gravação, e depois, finalmente, no dia 17 de março, foi aprovada com o voto contra a repor a verdade dos fatos. Se qualquer dos presentes for aos sites da Câmara procurar a ata de 17 de março, ela não está lá. Porquê? Não sei, mas por coincidência a declaração de voto não se encontra nessa ata. Portanto, isto era uma introdução. E isto tem a ver, na minha opinião, com aquilo que eu designo por legalidade democrática. Também tem a ver com a legalidade democrática, tem a ver com a razão que eu venho aqui neste momento. Em março de 2016, eu redigi uma proposta de homenagem ao Sr. Engenheiro Leonel Pescado sobre o seu desempenho relevante e sem o qual não existiria a barragem dos Patudos. Como eu sei, e como eu sabia, aliás, peço perdão, como eu sabia, qualquer proposta iniciada por mim praticamente teria, portanto, a negação assumida do anterior regime, eu entendi fazer o draft e pus à consideração do TPA e do respectivo vereador. Esse draft, que eu tenho aqui em anexo, juntamente com a proposta que depois farei entrega, foi timbrado em papel do TPA, foi assinado pelo vereador e foi agendada a respectiva reunião. Para não falhar as datas, foi agendada para a reunião número 28 de 2016, no dia 8 de abril. E foi aprovada por unanimidade. Por lapso perfeitamente admissível, portanto, no edital está a dizer que foi aprovado por maioria, mas se confirmarmos na ata respectiva está lá que foi por unanimidade. E foi por unanimidade, com grande entusiasmo, na altura, do Sr. Presidente da Câmara. Eu permiti-me aqui, são meia dúzia de linhas, citar o que se encontra na respectiva ata. O Sr. Vereador Francisco Cunha fez um enquadramento da proposta, ressalvando a importância do engenheiro Leonel Pescado para a construção da barragem dos Patudos. O Sr. Vereador Manuel Coelho questionou se será largo ou praça, qual a data da atribuição do nome. O Sr. Presidente sugeriu que fique salvaguardado que a data será logo que sejam feitas as negociações necessárias no local. O Sr. Francisco Cunha sugere que se tenha em consideração a disponibilidade do Sr. Engenheiro Pescado, uma vez que não reside no país. Sugere ainda que, tendo em conta o espaço, a nomeação será melhor ser largo.
O Sr. Vereador Manuel Coelho sugere que se agende já o dia 2 de abril do próximo ano. O Sr. Presidente sugeriu que na redação fique claro, engenheiro Leonel Pescalha, que será a partir do momento em que estejam concluídas as obras de requalificação do espaço. Presumo que é colocar as placas. Até ao próximo dia 2 de abril de 2017, feriado nacional, aprovado por unanimidade. Pergunta, foi feita, isto é 2016, uma deliberação democraticamente aprovada por unanimidade, estamos em 2021, não foi cumprida. E pergunta-se porquê. De acordo com os elementos que eu possuo, a razão daquilo que eu designo por perseguição política foi o facto do o Sr. Engenheiro Pescalha ter aderido à lista eleitoral de 2017 da candidata Sónia Sanfoura. E, em resultado disso, como uma reação de perseguição política, na minha opinião, até hoje não foi cumprida uma deliberação por unanimidade. Nessa conformidade, eu deixava aqui à consideração o documento formal de proposta, que eu permito que faça uma retrospectiva muito sintetizada, ponho os anexos e perante o que precede, propõe-se que se dê cumprimento a esta deliberação aprovada por unanimidade. B. Que essa concretização seja efetuada com caráter de muita urgência, como sinal à população do retorno de Alpiaço à legalidade democrática. E faça a adiantada idade ao homenageado, que está de perfeita saúde, felizmente, mas não vivemos para sempre. Portanto, este é o documento formal que eu deixava aqui e já agora propunha que ficasse anexada à respectiva ata, portanto, porque há antecedentes do passado de situação... peço desculpa. Obrigado. Há antecedentes do passado de que, portanto, no caso concreto da proposta por escrito da alteração daquela ata, se formos a ver a ata, não está anexada à respectiva proposta, já, portanto, estou em 2013. Portanto, era tudo o que eu tinha para fazer. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Sr. Eduardo. Desculpe, uma vez que estou aqui, vim aqui por outro motivo, não foi para ouvir esta coisa. Se me for possível... Sr. Engenheiro, faz favor, fazemos aqui menção na ata, por favor, doutora Carla Engenheiro Leonel Pescalha. É relacionado com a barragem. A barragem, realmente ao longo, desde da sua execução de 1983-84 para aí, não decorreu, como é provavelmente conhecimento informal ou formal dos presentes, não decorreu tecnicamente nas condições que seriam ideais, porque o município, na altura, fez um esforço muito grande para concretizar esse sonho, transformá-lo em realidade. As coisas não ficaram como se desejaria que ficassem e, ao longo destes anos, temos verificado que precisamos o elenco que ganha ao PS, no momento, e estamos no aliado de uma época de chuvas, e a minha presença aqui e a minha disponibilidade foi no sentido de dar todo o apoio necessário, porque estive desde o primeiro dia ligado a essa obra, e realmente interessaria o elenco que está agora, quer o elenco maioritário, quer a oposição, que se fizesse o mais breve possível as obras necessárias, porque quanto mais tempo se demorar a enfrentá-las, mais difícil se torna, mais complicações surgem. Portanto, era aqui a dizer que estou aqui e estou disponível e, antes de começar a chover novamente, e desejamos que chova bem este ano, mas que convinha realmente enfrentarmos dentro das possibilidades e do que for possível mobilizar, e há mobilizações que é possível. O Eduardo Costa conhece algumas delas, aquela da máquina de fazer... Da superfície do ambiente. E realmente era a altura de começar-se a mexer nisso, porque não depende do município só. Também tem que se depender, tem que se recorrer às boas vontades, quer do Governo Central, quer de alguns organismos a nível do Distrito, para certas autorizações. Portanto, era só para porem na agenda que não se pode protelar muito, uma coisa que não depende só de nós e dos meios, que se calhar não é fácil conseguir aqui em casa própria. Era a altura de começarmos a pensar no assunto. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Não havendo mais pessoas inscritas, eu vou fazer aqui só
tentar dar-vos uma resposta o mais frontal possível e o mais correspondente ao ponto de situação possível nas duas situações que são colocadas. Em primeiro lugar, dizer ao Sr. Eduardo, naturalmente, as deliberações deste órgão, julgo que, independentemente de quem a ele presida ou de quem o dirija, as deliberações que são tomadas em reunião de Câmara têm, do ponto de vista legal, uma imposição que é simples e é que têm que ser cumpridas, a não ser que sejam invertidas, que sejam, digamos que, rescindidas, que nós voltemos atrás na decisão coletiva do órgão, as deliberações devem ser cumpridas. Por maioria de razão, devem ser cumpridas quando são tomadas por unanimidade, porque nem sequer há o problema de estarmos a perceber se o equilíbrio de forças ou de entendimentos se mantém ou não. E, portanto, a minha perspectiva, a nossa perspectiva é cumprir as deliberações que estão tomadas, designadamente esta deliberação muito particularmente, porque não só tendo sido reconhecido por todos os elementos do Executivo Municipal de então, como, julgando eu, se mantém esse reconhecimento ao dia de hoje, mas da nossa parte sim, julgo que não há nenhuma alteração da parte dos senhores vereadores, mas eles dirão, melhor do que eu, a deliberação será cumprida e é meu propósito fazê-la cumprir o mais brevemente possível. Quero fazer referência para manter inteira justiça relativamente ao Executivo anterior, que a explicação que me foi dada depois de ter insistido na pergunta de por que razão é que nós não tínhamos ainda cumprido uma deliberação que tinha sido tomada por unanimidade, na altura o Presidente Mário Pereira, a explicação que me deu foi que teria um entendimento diferente quanto à nomeação em concreto ou à designação em concreto de uma personalidade ou à possibilidade que essa designação fosse extensiva a um conjunto de outras pessoas ou entidades que ele considerava que tinham tido um papel importante na criação daquela infraestrutura. Como não houve, entretanto, nenhuma proposta de decisão ou nenhuma decisão nessa matéria, eu nunca, verdadeiramente, enquanto vereadora, nunca concordei com essa situação. Achei que a deliberação era clara, era objetiva, portanto, o que estava em causa era homenagear a figura do engenheiro Leonel Pescalho e não o conjunto de pessoas que terão sido vastas, que terão contribuído de alguma forma, umas mais, outras menos, para que a barragem dos Patudos surgisse, e, portanto, não se tomou ao longo, nem se voltou a colocar a questão ao longo do último mandato, porque essa situação não foi... Não havia um entendimento exatamente entre nós relativamente à interpretação da deliberação. Portanto, o nosso compromisso é fazer cumprir a deliberação, ela está assumida e nós vamos concretizá-la assim que seja possível. Eu espero que brevemente. Relativamente à intervenção do Sr. Engenheiro Leonel Pescalho, agradecer-lhe a sua intervenção e a sua disponibilidade e dizer-lhe o seguinte: este Executivo tomou posse no passado domingo e tem vindo, na sequência dessa tomada de posse, a procurar inteirar-se do ponto de situação dos vários serviços e do funcionamento do próprio município. Como puderam constatar da leitura extensa de competências do município, entre outras coisas, nós não conseguimos, com a melhor vontade possível, não conseguimos apreender toda a dinâmica do município, do conjunto de obras que estão em execução e do ponto de situação relativamente a cada uma delas, do ponto de situação dos vários serviços, das suas necessidades de reorganização, etc., e dos outros contingentes que temos em termos de problemas a surgir diariamente e de situações para resolver, e nós estamos a tentar estabilizar este período de aprendizagem e de conhecimento. Contamos fazê-lo o mais rapidamente possível, mas temos, de facto, uma situação que temos que resolver muito urgentemente e que se prende exatamente com um dos projetos que está previsto para a barragem. E, portanto, nós encontramos um projeto relativamente a um parque ecológico dos Patudos que prevê um conjunto de alterações junto da Albufeira dos Patudos. Esse projeto tinha sido aprovado, foi aprovado no anterior Executivo, teve financiamento
tem o financiamento assegurado, simplesmente aberto o concurso ficou deserto. O que significa que nós temos que olhar para o projeto, perceber que alterações é que eventualmente conseguimos fazer ali com o gabinete que o projetou, e teremos que, numa corrida contra o tempo, procurar lançar um novo concurso ainda este ano, de modo a garantir que asseguramos a manutenção do financiamento. Porque, como sabem, os projetos financiados têm períodos de execução e, se não forem executados, há outros organismos e outras entidades que têm em carteira ou que estão em lista de espera para obter financiamentos e, portanto, numa operação que normalmente se faz de limpeza, chamada de limpeza, as instituições, neste caso estamos a falar das CCDRs, estamos a falar dos organismos que superintendem a estas coisas, mandam fazer essa operação e, portanto, nós temos que ter algum grau de execução nos projetos para garantirmos que não perdemos esse financiamento. Essa nossa preocupação é provavelmente das mais urgentes que temos em cima da mesa e isso implicará olharmos para o projeto e implicará percebermos o que é que conseguimos introduzir ou retirar de modo a rapidamente termos o concurso na rua e podermos avançar com a obra. É naturalmente que vamos aproveitar a sua disponibilidade, a sua competência técnica, o seu conhecimento para nos dar aqui a sua opinião avalizada relativamente a esta temática e oportunamente faremos isso mesmo, que é consultá-lo, chamá-lo e pedir-lhe a sua colaboração. Desconhecia que havia um projeto de financiamento nesta área. Não o conheço, gostaria de o conhecer. Muito bem. O projeto foi tornado público e, portanto, na altura que... Pronto, exatamente, foi tornado público, os requisitos foram cumpridos, de qualquer modo nós teremos todo o gosto em mostrar-lhe o projeto e em pedir a sua opinião, está bem? Sei que o Facebook não é o local ideal, nem adequado. De todo, não é de todo, e é muito difícil pôr lá. Às vezes é o único que temos, enfim, para dar a conhecer algumas coisas. Por exemplo, por ano, por evaporação, temos cerca de 2 metros de altura de água, corresponde a uns milhares de metros cúbicos de água que vai para a atmosfera, mais outro tanto que se infiltra para pôr os caudais freáticos, que cada vez são mais baixos devido à proliferação dos furos para acudir às regas agrícolas e, se calhar, para melhorarmos as condições de água na nossa barragem, teríamos que equacionar e buscar lá outros lados, que existe, felizmente, aqui temos onde as ir buscar. Eu já agora dizia, Sr. Engenheiro, nós vamos ter que discutir isso tudo noutro fórum, não tem importância porque há essa abertura e podemos falar sobre isso, só esclarecer que o projeto que existe não tem uma intervenção direta na massa d'água ou na sua manutenção ou na sua sustentabilidade. Trata-se de um projeto que gravita à volta do espaço da barragem, mas que não tem esse objetivo porque, como sabem, os avisos que saem para candidaturas a financiamentos têm normalmente regras muito apertadas que se cingem entre exigências muito concretas e nós às vezes temos interesse em avançar com outras coisas que eram mais prioritárias, mas o aviso não nos permite e, portanto, o que nós temos é que tentar direcionar as nossas opções para aquilo que são as oportunidades de financiamento e isso com certeza que vamos fazer. Mas fica o compromisso, naturalmente, de voltarmos a conversar sobre esta matéria e de contarmos com a sua colaboração no desenho daquilo que podemos fazer relativamente à barragem, está bem? É só para alertar que não faz sentido mexer numa coisa e achamos onde é que está a água, desapareceu. Exatamente, temos que encontrar aqui um equilíbrio, lá chegaremos, com certeza. Muito bem. Muito bem, muito obrigada. Eu, em função das intervenções do público, dou a palavra ao Sr. Vereador João Pedro Raiolos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de uma forma muito sintética, até porque algumas das justificações também a Sr. Presidente já deu, mas o regime que nós vivemos é exatamente o mesmo que vivíamos há um mês atrás.
e que, felizmente, pelo menos há 47 anos que vivemos no regime democrático e que permitiu que a CDU tivesse 3 mandatos à frente da Câmara e que agora a população optasse por outra solução. E não me vejo no tipo de regime. Este é o meu regime. Claramente há pessoas que acham que deviam de ser outros regimes, até porque até defendem ideias de extrema-direita, portanto, naturalmente que o regime será outro que se pretende, portanto, e não aquele regime em que nós, felizmente, vivemos e que permite que estejamos aqui todos deste lado, todos desse lado, cada um fazendo a sua intervenção, defendendo os seus interesses e felizmente, que a maioria vence para o bem de todos e não apenas só de alguns. E claramente que o regime democrático trouxe muitas melhorias ao nosso país, à nossa população, e é esse o regime que eu me revejo e que até pensava também que a Sra. Presidente iria fazer alguma referência a isso, optou por não fazer, mas, portanto, esta era a questão que eu queria colocar. Em relação à restante, a Sra. Presidente também já fez algumas referências, nós também, alguns dos melhoramentos naquele espaço foram feitos recentemente, portanto, e com certeza que irá dar consequência à deliberação. Quanto à intervenção na barragem, portanto, o Sr. Engenheiro vai de acordo também àquilo que nós sempre dissemos, que o município sozinho dificilmente conseguirá fazer uma intervenção de fundo e terá que ser também com outros parceiros de outras entidades e governamentais também e com todos aqueles que possam colaborar e, portanto, e também poderão contar connosco disso. Muito obrigada, Sr. Vereador. Não sei se há mais alguma inscrição. Sra. Vereadora, faz favor. Então, eu subscrevo também o que o vereador João Reis disse e só queria aqui acrescentar que na força política que represento não houve nem haverá nunca qualquer perseguição política. É isso só. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Dizer que eu, de facto, não fiz referência a regimes, não tenho qualquer dúvida relativamente ao regime sob o qual vivemos, portanto, penso que nem interpretei como a intervenção com esse sentido, mas, enfim. Eu julgo que, não havendo mais intervenção nenhuma, que estaremos em condições de encerrar este período de intervenção do público